quietos hoje. Então, a primeira coisa, quando a gente está com esse tipo de exercício, a primeira coisa que a gente faz é se preocupar que deixa eu fazer diferente. Quais são os dados que a gente tem nesse exercício? Gente, tirar dados vocês sabem, né? Ele deu a transformação ali de alguns exemplos. Então, mas esses exemplos, eles podem ser quaisquer ou eles têm que satisfazer alguma propriedade? Vocês sabem disso? Eu acho que se você meio que somar eles e subtrair, você consegue obter a variável de cada grau, não é? Na realidade, é que assim, não é bem isso. É que quando a gente está trabalhando com transformações lineares, a gente só consegue fazer alguma coisa se esses caras daqui, eles forem uma base. Então, a primeira coisa que, quando eu estou com um exercício desse tipo, a primeira coisa que eu tenho que ter certeza é se isso aqui é base. Porque se não for base, eu tenho um problema. Tudo bem? Por quê? Porque eu preciso, para eu ter a transformação, eu preciso que o espaço de saída, quer dizer, os caras que estão calculando aqui, eu preciso no mínimo que ele, tipo, se não for base, mas ele gerar todo o espaço, tudo bem. Quer dizer que eu tenho informação redundante. Mas eu preciso confirmar se esses caras são ou não base. Então eu preciso começar confirmando se eles são LIs. Ou eu posso ir direto, verificar se ele gera. Por que eu posso ir direto pensar que se ele gera? Alguém sabe me dizer? P1, gente, vocês sabem me dizer? Qual é a dimensão de P2GR? Vocês não sabem a dimensão de P2GR? 3. 3, porque é 2 mais 1, sempre. É o N mais 1. Se eu tenho um espaço de dimensão 3 e eu tenho 3 vetores que geram espaço, eles obrigatoriamente são LIs. Então, eu posso escolher verificar se eles são LIs ou se eles são base, ou se ele gera. Aí alguém pode falar assim, mas é bem mais fácil verificar se ele é LI, concordam? Ou não é mais fácil verificar que é LI do que verificar se gera? Eu acho que é LE, né? Pensando por ali, geralmente é mais automático, né? Sim, só que o próximo passo é você escrever um vetor qualquer do espaço de saída como combinação linear dos vetores que está me dando essa informação aqui. Ou seja, se você verificar se ele é LI para ser base, beleza, você confirmou que ela é base. Você vai conseguir usar esse fato para resolver o exercício? Não. Então é mais fácil a gente já ir direto verificar se ele gera. Por quê? Como 3 vetores geram, eu já consumo, eu já vou ter um passo a menos na próxima fase do exercício. É mais fácil, mas depois eu vou ter que fazer de novo isso aqui que a gente vai estar fazendo agora. Deu para entender? Lúcio? Deu pra entender sim. Então, é mais fácil, mas é um passo que é redundante, que eu não vou usar depois. Então, eu pelo menos, eu prefiro já fazer direto para verificar se ele gera todo o espaço. E você? Eu acho que eu também prefiro essa Então, parte. aqui, olha só, eu vou ter alfa t ao quadrado menos alfa t mais beta t menos beta mais gama igual a AT ao quadrado mais BT mais C. Então, quem que acompanha o alfa ao quadrado só é o T.
Desculpa, o t ao quadrado só é o alfa. Quem acompanha o t é o menos alfa mais o beta. E quem é que está sozinho? O gama menos beta, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar de novo, como sempre. Vocês se lembram o PIP? Não tô lembrado disso. Não é do Senhor dos Anéis, é o princípio de igualdade de polinômios. Então, a gente vai olhar o alfa, que é quem acompanha o t ao quadrado, do lado esquerdo. Quem que acompanha o t ao quadrado do lado direito? O A, Aí depois, a gente tem menos alfa mais beta, que acompanha o t. Quem que acompanha o t do outro lado? B. E quem é o termo independente? Menos beta mais gama de um lado e c do outro. Então, aqui eu tenho que o alfa vale A, que o beta vale B mais alfa, ou seja, vale A mais B, e que o gama vale C menos beta. Então, ele vai valer menos A menos B mais C. Então, com isso, a gente vai ter que o AT ao quadrado mais BT mais C, ele vai ser o alfa. Quem que é o alfa? T ao quadrado menos T. Mais o beta. Quem que é? O T menos 1, né? Quem que é o gama? Menos A menos B mais C. Quem que ele está acompanhando? O 1. Então, quando eu tenho T de AT ao quadrado mais BT mais C, é A vezes o T de T ao quadrado menos T, mais o A mais B de T aplicado em T menos 1, mais menos A menos B mais C, com T aplicado em 1. Então, aí eu preciso ir lá, olhar quem são os valores. Eu vou colocar aqui, gente, para ficar mais fácil para a gente, tá? E depois vocês entenderem aonde que eu estou usando e por quê. Como eu tenho isso. Segue que, vamos lá. Então, T de AT ao quadrado mais BT mais C vai ser igual ao A vezes o T de T ao quadrado menos T vale 1 menos 2, mais o beta, que aqui que é o A mais B, vezes o T o T, a transformação aplicada em T menos 1, que é o vetor 2 menos 4. E o que mais? Mais menos A menos B mais C, aplicado em 3 menos 6. Então, aqui eu vou ter A menos 2A mais 2A mais 2B menos 4A menos 4B mais menos 3A menos 3B mais 3C, 6A mais 6B menos 6C. Estão acompanhando? Então, eu tenho A mais 2A mais 2B menos 3A menos 3C
B menos 3C. E eu tenho menos 2A, menos 4A menos 4B, mais 6A, mais 6B, menos 6C. Então, eu tenho A mais 2A, 3A, menos 3A, 0A, né? 2A. Isso, ele zera. Então, eu vou fazer assim, já que ele zera, ele se cancela. Só que, a hora que eu pego 2B menos 3B, vai me dar menos B, e o C só aparece uma vez, né? No menos 3C. Aqui, desse outro lado, você vai perceber que vai acontecer a mesma coisa. Olha, menos 2A menos 4A, menos 6A. Mais 6A, 0. Menos 4B mais 6B, 2B. E, por último, o C, que é menos 4B. Opa! Gente, só aparece aqui, menos 6C. Menos 6C. Confirmando aqui, menos B. Menos 3C. Não fiz conta errada não, né, gente? Pra mim parece consistente. Tá. Então, eu tenho 2B menos 6C. Eu fico preocupada porque, de vez em quando, fazer conta errada é normal para mim, tá? Então, lembre-se de quando for somar os pontos da prova, ter certeza que eu somei certo. Ok? Tudo bem aqui, gente? Tranquilo aqui? Que estranho. Só vou confirmar aqui para cima se eu não fiz nenhuma conta errada. Não sei, 6, beleza. Achei. Achei. Tá vendo aqui? Agora eu tô vendo. Oi? Agora eu vi que tava errado. É o seguinte, você sabe por que eu sabia que estava errado? Esse vetor e esse vetor, eles são múltiplos, não são? Sim. Esse aqui é 2 vezes esse e esse é 3 vezes esse. Ou seja, a imagem ela é gerada pelo vetor 1 menos 2. Então, ela tem dimensão 1. Ela está no espaço de dimensão 2, mas ela tem dimensão 1. Então, pode dar... A resposta aqui tem que ser... esse cara e esse tem que ser LD. Né? Mas aí eu estou usando teoria, né? Tudo que a gente viu. Mas aqui vocês entenderam essa passagem? Então, a lei de formação é T de A até o quadrado mais BT mais C igual a menos B mais 3C e 2B menos 6C. Tudo bem? Era só isso que estava perguntando? Vamos voltar lá no enunciado. No enunciado, ele está pedindo o quê? A transformação linear e, além disso, ainda precisa uma base
para a imagem e o núcleo da minha transformação. A base da minha imagem, eu tenho dois jeitos de fazer, certo? Eu posso vir aqui e calcular o t na base canônica, certo? Ou eu posso simplesmente, eu já tenho t em uma base, não tenho? Eu já tenho isso aqui. Eu já tenho os valores dele em uma base, certo? Então, isso quer dizer que a imagem de t ela é gerada pelos vetores 1 menos 2, 2 menos 4 e 3 menos 6. Então, se eu erro na hora que eu estou determinando esse cara aqui eu não vou errar. No núcleo não tem jeito. Mas, pelo menos na base da dimensão da imagem, eu evito o erro. Tá? Então, aí aqui, eu sei o quê? Que o vetor 2 menos 4 é 2 vezes o vetor 1 menos 2. E eu sei que o vetor 3 menos 6, ele é 3 vezes o vetor 1 menos 2, certo? Logo, a imagem de t, na realidade, ele é gerado só pelo vetor 1 menos 2, certo? Certo. Daí, eu posso falar que uma base para a imagem de t é esse vetor. Eu poderia, se eu não conseguisse determinar de cara isso aqui, eu teria que fazer o quê? Combinação linear para poder jogar alguém fora. Tudo bem? Eu posso fazer assim, ou eu posso usar a transformação, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Né? Não, professor, eu tenho certeza. Opa, o que é isso? Não, professor, eu tenho certeza que eu não errei em conta. Que bom, você não é que nem eu. Aí eu venho e calculo quanto que vale na base canônica. A base canônica é t ao quadrado, t e 1. A hora que eu faço isso, eu vou obter vetor nulo. Eu vou obter vetor menos 1, 2. E vou obter o vetor 3 menos 6. Se eu faço isso, então eu sei que a imagem de t é gerado por esses 3 vetores. Professora, por que é 0, 0 mesmo? Porque não aparece o A aqui. Ah, certo, verdade. Entende? Sim. Deixa eu tirar aqui, cadê o A? Porque depois alguém que não escutou nossa conversa vai ficar assim, mas por quê? O que é isso? Não é verdade? Então, a gente vai substituir essa fórmula nesse código aqui. Como não aparece o A, é o vetor nulo. Aí, então, aqui, olha, eu já vou ter gerado por... que o vetor nulo é sempre redundante, vocês se lembram? Ele é sempre LD. Mas o vetor 3 menos 6, ele é igual a menos 3 vezes o vetor menos 1, 2. Então, logo, porque eu não quero ficar resolvendo o sistema, viu, gente? E 2 vetores para verificar se ele é LI ou não é muito mais simples de fazer. Então, eu posso falar que a base da imagem de t é o vetor menos 1, 2. Pô, Ângela, mas aqui em cima você encontrou o vetor 1, 2. 1 menos 2, desculpa. E aqui embaixo você encontrou o vetor menos 1, 2. Isso tá... Uma coisa nega a outra? Não. Por quê? Porque a base
ela me dá quem que é o gerado. Qualquer vetor múltiplo desse cara, exceto o vetor nulo, serve para representar esse espaço. Deu para entender? Lindos? Eu entendi. Agora, a gente precisa fazer uma outra coisa. Porque está pedindo a base da imagem e está pedindo uma outra coisa para a gente. Vocês se lembram? Além da base da imagem? Do núcleo? Exato. O que é o núcleo? São os caras que vão no vetor nulo. Então, eu quero saber quem são os t de a ao quadrado, quem são esses caras que vão me dar zero. Então, na realidade, eu tenho que resolver o sistema menos b mais 3c igual a zero e 2b menos 6c igual a zero, certo? Daqui, eu vou ter que o b é igual a 3c. Só que se eu substituo b igual a 3c aqui, olha só. Eu vou ter 6c menos 6c igual a zero, eu vou ter 0 igual a zero. Ou seja, isso aqui a gente não consegue reduzir. Então, o núcleo, que por definição são os pontos da forma a até o quadrado, mais esse bt ficou feio, bt mais c em P2 de R, tais que o t de a até o quadrado mais bt mais c vale o vetor nulo do espaço de chegada. Vocês se lembram, né? Que a minha transformação está saindo de P2 de R e está chegando em R2, certo? Então, eles são os caras da forma a ao quadrado mais bt mais c em P2 de R, tais que, quando isso aqui acontece, é quando o b é igual a 3c. Então, a hora que a gente vai mexer aqui, vai ficar a até ao quadrado mais 3ct mais c, tais que a e c são reais. Olha só. Então, eu vou colocar o a em evidência e vou encontrar o t ao quadrado. Eu vou colocar o c em evidência e vai sobrar 3t mais 1. Tais que a e c são reais. Então, esse aqui é o gerado por t ao quadrado, 3t mais 1. E aí, a gente, o quê? A hora que a gente faz uma combinação linear desses dois, igual ao vetor nulo, a gente vai ter alfa t ao quadrado mais 3 beta t mais beta igual ao vetor nulo. Só lembrando que o vetor nulo no espaço de polinômios é aquele que todos os coeficientes são zero. E aí, com isso, eu vou ter que o alfa vale zero, que o 3 beta vale zero e que o beta vale zero. Ou seja, o alfa é igual a beta, que é igual a zero. Com isso, eu vou ter que os vetores t ao quadrado e 3t mais 1 são o quê, gente? Li. Portanto, quem que é a minha base? Ela é t ao quadrado, 3t mais 1. E a gente conseguiu tudo que a gente queria. Aí, eu só vou fazer uma observação aqui. A minha transformação, t, ela está saindo de P2 de R e está chegando em
R2. O que acontece? Quando a gente está assim, a dimensão da imagem, ela sempre vai ser menor ou igual que a dimensão do espaço do contradomínio, da minha transformação, que nesse caso é 2. Normal, né? Como a gente viu... opa, apaguei demais. Como a gente viu... a gente viu que a base da imagem, vou colocar ela aqui, a do núcleo está aqui. Estão aqui, né? Então, essa dimensão aqui é 1. Então, isso é importante para a gente ver se o resultado que você obteve é plausível. Além disso, a gente vai ver na aula de hoje que a dimensão do espaço de saída do domínio da função, que nesse caso é P2GR, e é 3, ele é sempre a dimensão da imagem de T mais a dimensão do núcleo. Em alguns casos, a gente pode usar isso para fazer menos conta. Depois a gente discute certinho esses casos. Então, olha só. Esse daqui tem dimensão 1. Esse daqui a gente viu pelas contas que a gente tem dimensão 2. 1 mais 2, 3. Então, tá ok. Já aplicando o resultado que a gente vai ver agora. Tudo bem, gente? Beleza. Por quê? Porque às vezes a teoria, ela me dá informação, tipo assim, gente, errei em algum lugar. Preciso dar uma olhada no que está acontecendo. Que nem eu perguntei para vocês se eu tinha errado, porque eu sabia que eu tinha errado. Mas eu não estava conseguindo detectar onde que eu tinha errado. Então, essas coisas são importantes para a gente ter essas noções. Certo? Então, saber teoria é muito importante em álgebra linear. Principalmente porque, assim, gente, fala sério, tanto de conta que a gente tem que fazer o tempo todo é muita coisa. Não é? O que eu ia comentar com vocês? Pode acontecer das coisas que vocês forem estar fazendo, de em algum momento vocês chegarem, ter erro. Então, é por isso que é importante a gente olhar o que a gente está fazendo e observar para ver se tem lógica, se tem sentido as coisas que eu estou trabalhando, tá bom? Gente, esse grilo hoje está terrível, né? Ai, ai, então tá. Aí, olha só. Se a minha transformação for injetora, T vai levar conjunto LI em conjunto LI. Isso aqui eu não vou demonstrar porque a gente não vai dar tempo, mas é importante vocês saberem disso, tá? Tudo bem? E aí tá como exercício, se vocês precisarem, vocês podem usar esse resultado, tá? Tudo bem? Alguém tá pedindo o quê? Quem que é Dr. Gamer? Ele é aluno da turma? Eu acho que é o Kennedy. E ele é da turma. Só que deve estar no errado o Gmail. Isso aí. Eu perguntei, ele já caiu fora. Pois é. Pois é. Então tá. Gente, tudo bem? Então vocês podem usar mesmo que a gente não vá aprovar porque ele está como exercício. Teoricamente é para vocês fazerem em algum momento, tá? E eu deixei para vocês fazerem porque vocês dão conta, tá bom? Eu tentei subir aqui, mas não vale a pena subir não. Vamos lá. Vamos fazer... Aí, a gente tem esse teorema que eu acabei de comentar, certo? Tudo bem? Certo. Oi? Não, certo. Que a gente vai usar muito, esse eu vou demonstrar
Ele não vai ficar como exercício para vocês brincarem, tá? Só voltando. Esse exercício aqui ficou claro para vocês, todos os passos? Eu vou recapitular rapidinho, para quem chegou um pouquinho atrasado. Então, eu estou com uma transformação de um espaço do P2 de R, que é um espaço de dimensão 3, em R2, que é um espaço de dimensão 2. Essa transformação, ela pode ser injetora? Vou fazer outras perguntas também, aproveitar. Aquele exercício que eu deixei para vocês fazerem é que quando uma transformação é injetora, ela leva conjunto LI em conjunto LI. Tudo bem? Se o espaço de saída tem dimensão 3, então a base dele tem quantos elementos? 3? 3 elementos. Se a base tem 3 elementos, esses 3 elementos são LIs. Se ela fosse injetora, ela levaria esses 3 elementos em 3 vetores LIs em R2, que é o espaço de chegada. Eu posso ter 3 vetores LIs em R2? Não, a dimensão ficaria maior. Exatamente, porque estouraria a dimensão. Eu preciso de 3. Eles são mais do que a dimensão e, portanto, são LDs. Viu aquele exercício da prova que a gente usa a todo momento? Exercício 3, né? Então, é por causa disso, porque eu tenho mais elementos, não é a dimensão, eu tenho mais elementos do que a dimensão do espaço, tá? No final da última aula eu discuti um pouco sobre isso, então é legal vocês darem uma recapitulada, caso essa parte de dimensão ainda não esteja totalmente clara, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer foi extrair as informações. O que eu tenho? Eu tenho que o t de a transformação aplicada em t ao quadrado menos t vale 1 menos 2. A transformação aplicada no vetor t menos 1 vale 2 menos 4. E a transformação aplicada no vetor 1 vale 3 menos 6. Então, a primeira coisa que eu fiz foi verificar se os vetores nos quais eu estou aplicando a minha transformação, se eles formam ou não uma base do meu espaço vetorial, certo? Que é esse primeiro passo. Como são 3 vetores em um espaço de dimensão 3, eu posso verificar. Para verificar se ele é base, basta eu verificar se eles são LIs ou se eles geram espaço. Mas, devido a esse passo aqui do desenvolvimento do meu exercício, não vale a pena eu verificar se eles são LIs, porque de todo jeito depois eu vou precisar encontrar a representação dele nessa base, certo? Então, eu vou direto verificar se ele gera, certo? Então, beleza, fiz isso aqui e obtive logo esse conjunto aqui, que é o t ao quadrado menos t, o t menos 1 e o 1, ele gera P2 de R. Como são 3 vetores, subestimei aqui o espaço que eu ia precisar. Segue que esse carinha é uma base. Não, lembra, não precisei verificar se era LI, porque eu estou no espaço de dimensão 3 e tenho 3 vetores. Tudo bem? Formação da dimensão eu coloquei aqui em cima. Tá bom? Aí, eu vim
escrevi a transformação linear e a gente usou um teorema que a gente fez na aula de segunda-feira passada, que para eu conhecer uma transformação linear, basta eu conhecer os vetores em uma base desse espaço vetorial. Então, com isso, eu fiz a transformação aqui nessa base e substituí os valores e encontrei a cara da minha transformação. Depois que eu encontrei a minha transformação, que esse aqui era o primeiro item, pedindo para encontrar a transformação, pediu também para encontrar a imagem, certo? A imagem sempre é o gerado pelos vetores em que quando eu aplico numa base, eu vou ter que esse conjunto ele vai gerar, certo? A imagem do espaço. Então, eu tenho isso aqui. E daí, eu consegui esse vetor, porque ele claramente, gente, esse aqui é porque era muito fácil a gente encontrar que ele já era LD, certo? Os múltiplos estava muito fácil da gente encontrar. Normalmente, a gente tem que fazer conta. E com isso, eu já tenho minha primeira base. Depois, eu precisava calcular quem que era o núcleo. Ou seja, quem são... Ah, peraí. Desculpa. Antes de fazer isso, é que eu optei por dar a vocês duas formas diferentes de resolver esse exercício. Esse ou esse daqui. Que a gente obteve o mesmo resultado. Tudo bem? Depois, eu precisava encontrar o núcleo. E aí, o núcleo é quem vai no vetor nulo do espaço de chegada. Como o espaço de chegada é R2, eu procurei os caras que iam aqui. E aí, eu descobri que são os caras que o B é igual a 3C. Então, aí eu vim, coloquei aqui na forma do subespaço para ficar claro que eu tinha uma variável independente que não estava amarrada a ninguém. Então, é importante esse passo, porque às vezes você perde essas variáveis independentes. Tudo bem? E daí, eu consegui a cara geral desse subespaço, provei que eles eram LIs, e aí eu encontrei o quê? A base que eu estava procurando do núcleo, que foi o que eu pedi. Também. Deu para entender? Sim. É que eu fico só plá, falando, né? E agora, a gente vai discutir esse teoreminha aqui, que fala que... gente, tem um erro de digitação. Que a dimensão do domínio é a soma da dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem do espaço. Tudo bem? Certo. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso pensar é o seguinte. Alguém sabe me dizer quem que é o núcleo de uma transformação? Acho que o núcleo vai ser o conjunto das entradas para a transformação da nuvem. Oi? Acho que o núcleo é o conjunto das entradas que vai dar uma transformação resultante em nulo. Vetor nulo lá no espaço de chegada. Então, o núcleo, ele está onde? No espaço de saída ou no espaço de chegada? O núcleo está na chegada. Não, peraí. Saída e chegada. Ele está na saída. Olha só, nesse exercício aqui, olha. Ele é o polinômio. E minha transformação está saindo do espaço de polinômios no espaço R2. Tá vendo? Então, ele é sempre no domínio. Então, o núcleo, ele está contido
no meu domínio, certo? Certo. Então, se eu considerar isso aqui uma base do núcleo, a gente pode completar de modo a formar uma base de U, concorda? Ele está lá dentro, eu tenho um conjunto LI de vetores dentro de um espaço vetorial. A hora que eu tomo esses vetores, eu posso inserir os vetores que faltam para gerar uma base. Vocês concordam? Ele é LI, mas ele não gera, certo? Então, se eu chamar esse daqui de V1, V2, VM, certo? A gente pode completar. Então, eu vou chamar. Quando eu estou completando, eu vou ter M elementos. Eu não sei. Opa, V1 não é um número legal. Vou usar o 1, o 2, o N. Essa base. Porque eu posso completar, então eu estou completando aqui. Tudo bem? O que eu sei? Eu sei que esses primeiros carinhas aqui, eles dão quanto? Quanto que dá o T deles? Desses carinhas aqui. Quanto que dá o quê? Quanto que dá a transformação aplicada nesses valores? Vetor nulo? Exatamente. Então, eu sei que V1, V2 até o VM, ele está no núcleo de T, certo? Então, isso quer dizer que o T de V1, desculpa, T de V1 dá o vetor nulo lá no meu espaço V, que é o espaço de chegada. O T de V2 também vai dar o vetor nulo no espaço de chegada. E o T de Vn também vai dar o vetor nulo no espaço de chegada. Certo? Aí seria o VM, M de macaco. M de macaco, verdade. Obrigada. Tudo bem? Agora, o que acontece com o T de 1, T de 2, até o T de N? Eles não pertencem ao núcleo. Desculpa. Não é o T, não. Eles não pertencem a esse conjunto aqui. Ou seja, eles são diferentes do vetor nulo. Por quê? Porque... Ah, tá torto ali. Por que, gente, que eles não pertencem ao núcleo? Porque a gente gerou aqui, olha só, de tal forma a gerar uma base. Não foi? E esses daqui já estão no núcleo, senão... Então, eles nunca vão dar o vetor nulo. Pois, se isso...
ocorresse, o K pertenceria ao núcleo de T. E ele não está pertencendo. Assim, o que que acontece? Deixa eu fazer, ao invés de assim, eu vou fazer... Eu já sei que eles não são nulos, tá? Afirmação. T de 1, T de 2, T de N é uma base da imagem de T. O que que a gente já sabe? A gente já sabe que a hora que a gente pega o T de V1, eu vou colocar aqui um pouquinho mais geral, tá? T de V2, T de VM, T de 1, T de U2, T de UN, esse conjunto gera a imagem de T. A gente já viu isso lá atrás, resultado. Só que o que que acontece? Todos esses caras aqui, eles estão aonde mesmo? O núcleo? Eles estão no vetor nulo aqui. Porque os V1, V2, VM tá no núcleo. Então, T de V1, V2, VM tá nesse carinha aqui, ou seja, eles são todos nulos, certo? Então, eu já posso falar que a imagem de T é gerada por T de 1, T de U2, T de UN. Para eu falar que T de 1, T de U2, T de UN é uma base, eu já posso afirmar daqui direto? Eu tenho que o T de 1, o T de U2, o T de UN é LI, eu já tenho isso? Acho que já não é garantido essa parte. Tem que testar. Então, vamos lá. Já não é garantido? Mas será que é? Será que eu consigo provar isso? Se a gente tiver... Vamos supor que esse carinha, ele seja LD. O que que significa ser LD? Quer dizer que algum vetor resulta da soma pesada dos outros? Exatamente. Então, um deles é combinação linear. Gente, minha letra tá horrível hoje, tá? Perdão. Dos outros. Digamos o N. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que meu vetor, o N, ele é alfa, digamos T de UN, certo? Então, o T de UN é alfa T de 1 mais alfa 2 T de U2 mais alfa N menos 1 T
de UN menos 1. Certo? Então, daqui, eu posso falar que o T de UN menos alfa 1 T de 1 menos alfa 2 T de 2 menos alfa N menos 1 T de UN menos 1, ele dá o vetor nulo. Só que T é linear. Se T é linear, eu vou ter que o T de 1 menos alfa 1. Opa, aqui é borrachinha. Que é o N menos alfa 1, 1, menos alfa 2, o 2, menos alfa N menos 1, o N menos 1. Esse carinha aqui vai dar o T do vetor nulo. Quanto que vale o T do vetor nulo? Próprio vetor nulo. Ou seja, a gente vai ter que o 1 menos alfa 1, opa, de novo, gente. É duro a gente sempre começar com 1, né? É estranho a gente começar com N. Menos alfa 2, o 2, menos alfa N menos 1, o N menos 1. Esse cara ele vai estar no núcleo de T. Tem algum problema esse cara tá no núcleo? Tem. Por quê? Porque o núcleo ele é o conjunto dos vetores V1, V2, Vm, certo? E esse conjunto aqui, V1, V2, Vm, com os vetores U1, U2 e o N é Li. Então, quer dizer que esses vetores aqui eu não consigo escrever como combinação linear desses outros. Logo, a gente pode falar que uma base para a imagem de T são o T de V1, o T de U1, né? O T de U2 e o T de UN. Daí, a dimensão da imagem de T é N. E o que mais que a gente sabe? Aqui é uma base, viu, gente? Ou eu coloco aqui o gerado. É melhor ter colocado base. Uma base do núcleo de T é V1, V2, Vm. Temos que... Qual que é a dimensão do núcleo? M. Agora, vocês se lembram quem que era o espaço todo? Eu vou copiar inteiro. Gente, a vantagem tem vantagens e desvantagens a gente usar a lousa digitalizadora, né?
Nesse momento, eu estou usando as vantagens. Temos que a dimensão de U é M mais N. Assim, olha só, a dimensão de U vale quanto? O M é a dimensão do núcleo e o N é a dimensão da imagem de T. Puxadinho é esse, não é? É um tanto longo mesmo. É porque, assim, a gente precisa garantir muita coisa, né? Para a gente ter o nosso resultado. Então, a gente já fez o teorema 3.2. Agora, a gente vai se preocupar. Deixa eu explicar aqui para vocês. Vocês estão vendo, né? Eu vou deixar aqui 2 espaços. Se ele tiver a mesma dimensão, V e W tiver as mesmas dimensões, então ele leva a base do espaço de saída na base de chegada, se somente se a minha transformação for injetora, tá? Só que se ela for injetora, ela vai ser sobrejetora. Por quê? Porque os espaços de chegada têm a mesma dimensão e aí a gente usa o anterior, vai ver que não sobra, tá? Aqui, gente, esse daqui, esse teorema, esse exercício ele é fácil de fazer. Eu vou deixar anotado aqui uma dica. Use o teorema da dimensão. Esse que a gente acabou de fazer, que é o 3.2. 3.2. E a gente tem um teorema que fala que ela T injetora. Não vou lembrar certinho o número, tá? Se somente se o núcleo de T só tiver o vetor nulo. Ele é bem rapidinho para demonstrar, tá? Legal para vocês darem uma pensadinha. Usando esses 2 resultados, você nem tem que fazer conta, nada não. Agora, vamos discutir isso aqui? Isso aqui eu quero que vocês pensem um pouquinho. Existe uma transformação de R2 em R que seja injetora? Quem acha que sim? Gente, eu vou pedir para vocês levantarem a mão, tá bom? Vamos lá. Eu preciso contar aqui os votinhos. Ou então, marca com sim no chat. A hora que eu tô assistindo, a hora que eu tô na aula, eu não consigo ver a apresentação aqui no Meet, tá? Então, mas eu acabei de fechar lá e tô olhando aqui para vocês, para saber as respostas. Quem acha que sim, quem acha que não, vai falando, gente. Vinícius acha que não. Renan acha que não. Felipe Choi também acha que não. Daniel não. Renan não. Nicole não. Victor também não. Gabriel não. Eu vou dar uma dica. Ele está relacionado exatamente com esse exercício 3.6. Não diretamente. Na realidade, é mais com o anterior. Aquele exercício que eu usei na resolução do exercício. E só até o Gabriel. O pessoal tá muito ruim de participação, hein, gente? Seguinte. Vamos pensar. O que a gente sabe?
vou colocar aqui, exercício 3.6. 3.6? 3.7. 3.7. A gente sabe que a dimensão do espaço de saída, que nesse caso é R2, é igual à dimensão do núcleo de uma transformação mais a dimensão da imagem de uma transformação. Então, eu vou colocar umas informações aqui que a gente vai precisar nos nossos exemplos, tá bom? Aqui eu vou trocar para o domínio, que aí depois a gente vai pensar em cada um dos exemplos à parte. Dimensão do domínio da minha função, domínio da minha transformação é isso aqui. A transformação T é injetora, a gente viu lá atrás, se somente se o núcleo de T só tiver o vetor nulo. Isso aqui vai me dar que a dimensão do núcleo é quanto, gente? Quando o espaço só tem o vetor nulo, qual que é a dimensão dele? Aí seria 0. 0. E a gente viu que a dimensão que T é sobrejetora se somente se a dimensão da imagem da transformação foi igual à dimensão do contradomínio da minha transformação. Tá ok? Ou seja, do espaço de chegada. Vamos lá. No exercício 3.7, a minha transformação está saindo de R2 em R. Vamos ver. O espaço de saída, aqui eu tenho dimensão de R2 é quanto? É 2. Então, eu vou ter a dimensão de R2, ela é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. A dimensão da imagem, nesse caso aqui, a dimensão do meu contradomínio, deixa eu colocar aqui de T, né? Ela é quanto? 1. Então, isso aqui vai me dar que a dimensão da imagem, ela é no máximo quanto? 1. Então, ela é menor ou igual que 1. Então, eu tenho que 2 vai ser igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Se esse daqui é no máximo 1, o que acontece com esse cara aqui? Se esse aqui é no máximo 1, ele pode ser 0? Não. Pode. A dimensão da imagem de T, ela é no máximo 1. Ou seja, a dimensão da imagem de T, ela é 0, ou a dimensão da imagem de T é 1. Se ela for 0, a dimensão do núcleo é quanto? Aí o núcleo dá 2. Exato. E se ela der 1? E se a imagem for 1? Se a dimensão da imagem for 1? A dimensão do núcleo vai ser 1. Então, a dimensão do núcleo é no mínimo 1. Isso implica que o núcleo ele nunca pode ser o vetor nulo. Isso vai me dar que T não é injetora.
Nunca. Tudo bem? Deu para entender, gente? Ou ficou estranho? Eu peguei a ideia. Entendi. Agora, será que a gente consegue uma transformação de R em R2 sobrejetora? Sobrejetora. Será que existe? Vamos lá. A dimensão do espaço de chegada é o quê? De saída é 1. A dimensão do espaço de chegada é 2. A gente sabe que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem dá quanto? Da dimensão do domínio da minha transformação. Nesse caso, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem dá 1. Se ela dá 1, para ela ser sobrejetora, eu teria que ter que a dimensão da imagem de T teria que ser igual à dimensão de R2. É possível? É impossível somar um número com a dimensão da imagem e obter o valor 1, sendo que os dois são naturais? Tudo bem? Gente, olha só, eu tenho que somar 2, esse aqui é no mínimo 0. É 0, 1, no máximo 1 nesse caso, né? Então, a dimensão da imagem, ela nunca pode ser 2 nesse caso. Deu para vocês entenderem? Entendi. Então, dá para vocês fazerem alguns exercícios só analisando dimensão, sem fazer conta. Contas maiores. Certo? Eu pretendia fazer com que vocês tivessem que fazer essas continhas em casa, pensar com o tempo, mas eu resolvi fazer mais orientado, porque se a gente não volta depois, fica sem sentido, tá? Eu vou... Não quero copiar tudo isso. Eu quero copiar... Eu tinha acabado de copiar só esse pedaço. Não tô entendendo, ele não tá aceitando a minha cópia da área de transferência. Tá. Beleza. Deixa eu tentar uma última vez, se tem possibilidade aqui. Não tem. Vou usar aqui mesmo. Dura que eu tenho mais coisa dessa aula hoje, né? Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se eu fechar e reabrir, se eu consigo fazer as colagens que eu quero. Só um instantinho, gente. Vou entrar de novo. Consegui. Tudo bem, gente? Olha só. Eu tô querendo verificar
se isso aqui é um se isso aqui é um isomorfismo de R3 em R3. Agora a gente vai começar com uma série de exemplos, tudo bem? E se ele for isomorfismo, eu quero calcular a inversa. Certo? Não tá apresentando não, Ângela. Não tá? Resolvemos isso rapidamente. Ai, deixa eu voltar aqui de novo. Ué. Tá bom. Confirma para mim se ainda está apresentando. Vocês estão vendo a minha tela? Ah, agora tá mostrando de novo. Beleza. Tá. Eu tô pegando essa transformação e quero saber. Eu quero mostrar que é um isomorfismo. Vocês se lembram o que eu preciso para mostrar que é isomorfismo? Eu preciso provar que é linear, mas já foi dado no exercício que ele é linear. Então, eu não preciso fazer isso. Eu preciso mostrar o que mais? Eu preciso mostrar que ela é injetora e preciso mostrar que ela é sobrejetora. Então, vamos lá. Qual que é o melhor jeito de eu mostrar que ela é injetora? Testa se o núcleo é vazio. Vazio? Devo ter falado errado, Vetor nulo. Exatamente o vetor nulo, Exato. Então, eu vou verificar, eu vou pegar um vetorzinho qualquer, x, y, z, no meu domínio, que é R3, e eu quero saber como que... E eu quero que ele vá no vetor nulo. Ou seja, que o x menos 2y, que o z e o x mais y dê o vetor nulo. Ok? Tudo bem? Ok. Então, daqui eu vou ter um sisteminha de cara, não vou? Vou ter que o x menos 2y dá zero, que o z dá zero, que o x mais y também dá zero. Então, daqui eu vou ter que o y... Gente, eu sou preguiçosa para fazer conta. Daqui eu vou ter que o x vale menos y. E aí, eu vou substituir na primeira, que o x menos 2y é zero. Então, eu tenho que o menos y menos 2y vale zero. Menos 3y vale zero, então y vai valer zero. Como o x vale menos y, o x também vai valer... Isso aqui é um x, viu, gente? Não é zero, não. Não é u, não. O x vai dar zero. Então, daqui eu cheguei o quê? Que o x é igual a y, que é igual a z, que dá zero. Logo, o núcleo de T só tem o vetor nulo. Tudo bem? O que mais que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se T é sobrejetora. Alguém tem alguma ideia de como que eu posso verificar se T é sobrejetora? Tem que ver se a imagem dele gera o... O R3. Para isso, basta eu verificar numa base. Então, se eu pegar o T, gente, eu esqueci de qual que era a transformação. Vou colocar aqui, tá? Ó, só lembrando que é T de x, y, z é igual a essa coisinha aqui, tá? Então, eu posso verificar fazendo isso aqui e verificar assim. É menos 2? Ah, tá. Entendi porque deu menos 3. Desculpa. Então, eu tenho menos 2, 0 e 1.
E esse daqui, eu preciso verificar se esses 3 vetores são LIs. Se eles forem LIs, como dado 3, vai dar que a imagem de T, aqui, a gente sabe que ela vai ser gerada por esses 3 vetores. Deixa eu falar mais devagar. Então, eu preciso verificar se eles são LIs para verificar se é uma base. Se ele for uma base, vai ter dimensão 3. Tudo bem? Alguém tem alguma outra ideia de como que eu posso fazer isso? Eu vou fazer de 2 formas. Primeiro, eu vou seguir a recomendação de... Quem que está falando? Renan? Quem que deu essa sugestão, gente? Aqui vale a pena eu pegar o vetor nulo mesmo, porque é mais fácil. Então, aí eu vou ter alfa menos 2 beta, gama e alfa mais beta igual ao vetor nulo. Eu vou ter alfa menos 2 beta, alfa mais beta e gama igual a 0. Então, gente, eu já separei aqui só para ficar mais fácil, tá? Porque se eu faço a de cima, vou fazer diferente. Deixar aqui. Alfa igual a 2 beta. Então, eu tenho que o alfa mais beta é 0. Então, eu tenho que 2 beta mais beta dá o vetor nulo. Então, 3 beta igual a... Desculpa, é 0, 0 número, né? Então, beta vale 0. Como o alfa vale 2 beta, ele vai valer 2 vezes 0, que vai valer 0. Logo, esses carinhas aqui, 1, 0, 1, menos 2, 0 e 1, 0, 1, 0, é LI. Portanto, uma base da imagem de T é esse carinha aqui. E daí, a dimensão da imagem de T é 3. Logo, imagem de T é o R3 e, portanto, T é sobrejetura. Vocês conseguiram pensar em outro jeito? Silêncio absoluto. Ângelo, não tô conseguindo pensar nem desse jeito que eu tô vendo você fazer. Imagina de outra. Ai, que é isso, Diego? Seguinte, esse é um jeito. Mas a gente tem um jeito muito mais simples da gente pensar. Acredita? Lembra, eu estou querendo verificar se T é sobrejetura. Minha pergunta é essa. O que eu sei? Eu sei que a dimensão do domínio, que nesse caso a minha T, só lembrando, ela está saindo de R3, está chegando em R3. E a gente viu que o núcleo de T só tem o vetor nulo. Então, a dimensão de R3 ela é igual à dimensão do núcleo de T mais a dimensão da imagem de T.
Qual que é a dimensão de R3? Isso você consegue, Diego. Vai lá. Dimensão de R3? Renan, Caio, Lúcio. É 3, né? Opa, é 3. Lúcio, qual que é a dimensão do núcleo nesse caso? É 1 ou 0? É 0. Por quê? Porque se fosse 1, eu teria um vetor aqui e ele geraria uma reta lá dentro. Tudo bem? Uhum. Então, Certo. como só tem o vetor nulo, é um ponto. Um ponto é adimensional. Tudo bem? Tudo bem. Então, no caso, a dimensão do núcleo é 0. Mais a dimensão da imagem de T. Então, a dimensão da imagem de T, nesse caso, vai valer quanto? 3. E a gente tem que a imagem de T é um subespaço de R3. Se ele é um espaço... Gente, vocês se lembram disso aqui, né? Esse sinal de menor ou igual é notação de subespaço. Deixa eu escrever por extenso, que senão vocês vão ver esse menor ou igual e depois vai gerar confusão. Como a dimensão é 3 e ele é subespaço, então ele vai ter que necessariamente ser igual a R3. Logo, T é sobrejetora. Como T é injetora e sobrejetora, segue que T é um só confirmando se eu pedi ou não para... Ele é um isomorfismo. Então, eu não vou precisar... Porque, assim, só tem sentido ser isomorfismo se os espaços de saída e de chegada têm a mesma dimensão. Então, eu vou fazer um parênteses aqui. Isso não faz parte do exercício, tá? Só para a gente pensar. Se eu tenho T de U e V, aí a gente pode ter que a dimensão de U é igual à dimensão de V. Daqui, T é isomorfismo se somente se T for injetora. Então, aqui, olha só, a justificativa para isso é que o núcleo, quando isso acontece, o núcleo só tem um vetor nulo e aí a dimensão de U vai ser igual à dimensão de V. Só que a dimensão de U é a dimensão do núcleo mais a dimensão da... Deixa eu fazer diferente. Aqui. Vamos lá. Dimensão de V é igual à dimensão de U, que é a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem de T, que é 0 mais a dimensão da imagem de T. Acabou que não deu ainda. Então, aqui eu vou ter que é a dimensão da imagem de T. Então,
a imagem de T vai ter que ser necessariamente V. Tudo bem? Pessoal? Beleza. Agora, quando eu tenho a dimensão de U menor que a dimensão de V, olha só, para T ser sobrejetora, eu precisaria ter que a dimensão de V é igual à dimensão da imagem de T. Então, olha só, a dimensão da imagem de T mais a dimensão do núcleo, a gente sabe que isso aqui é a dimensão de U. Certo? Certo. Se isso aqui, se ela fosse injetora, eu teria que a dimensão que isso aqui seria igual à dimensão de V. Você concorda que nesse caso esse cara tem que ser maior que o V? Ó, a dimensão de V mais alguém está dando a dimensão de U, só que a dimensão de U é menor. Vocês se lembram o que significa esse símbolo, né? Esse aí, esse zigue-zague eu tô lembrado, não. Absurdo. Que absurdo. Quem foi que falou? Gabriel. Então, né, Gabriel? Isso aqui é absurdo. Aqui depois vai ficar estranho isso aqui. Tudo bem? Então, absurdo isso aqui, gente. Então, eu não posso ter a dimensão de U menor que a dimensão de V. E se a gente tivesse... Opa! E se a dimensão de U fosse maior que a dimensão de V? Vamos pensar. Eu preciso que T seja injetora e que T seja sobrejetora. Isso aqui vai me dar que o núcleo só tem o vetor nulo. E isso aqui vai me dar que a imagem de T é igual a V. Certo? Então, olha só, eu vou ter que a dimensão de U é a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem de T. Então, eu vou ter que a dimensão de U, a dimensão do núcleo é 0, mais a dimensão de V, porque se ela é sobrejetora, é o mesmo espaço. Então, gente, independente, a dimensão de U para ser isomorfismo tem que ser sempre igual à dimensão de V. Tá? Isso aqui é geral. Então, aqui, olha só, quebra esse fato aqui. Então, impossível também. Então, toda vez que eu estiver falando de isomorfismo, os espaços eles têm que ter exatamente o quê? Os dois têm que ter a mesma dimensão. Tem que ter a mesma dimensão. Eu preciso provar que é sobrejetora? Na realidade, eu posso escolher, né? Eu posso provar que ela é sobrejetora ou provar que ela é injetora. Se ela for um e eles têm a mesma dimensão, ele já vai ser o outro. Legal, né? Já dá um bom atalho. Um super atalho. Metade das contas ou menos. Então, eu vou pegar de novo minha transformação bonitinha aqui em cima. Tá pedindo para calcular a inversa. Certo?
Ângela, vai ter apresentação hoje, não? Putz, já deu a hora? Já deu. Tá. Então, isso aqui, ó, eu vou deixar para vocês calculem até menos um, tá? Próxima aula, tentem calcular para a próxima aula a gente ter menos coisa para a gente fazer. Se vocês tiverem dúvida, a gente faz, mas eu queria que vocês tentassem. Se não tentar, eu não vou fazer, porque eu vou perguntar o que fez para eu poder continuar, tá bom? Vou parar a apresentação. Veja quem? Pô, era minha, só que o Gustavo, ele tá com Covid. Aí ele acordou com febre, ele chegou até a te mandar mensagem, pra ver se podia passar alguém pra hoje e a gente pra quarta. Tem Mas eu não sei alguém? se você viu. Eu não vi. Tem alguém disponível para apresentar hoje? Faz assim, então, Vitor. Oi? Oi, Felipe. Você pode apresentar? Você me lembra, a apresentação do meu grupo estava marcada para hoje, não? Melhor ainda. É porque houve umas alteraçõezinhas básicas, mas é bom que quem está preparado. Então, pode apresentar, Choi. Por Acho que é o favor. Gabriel que vai apresentar comigo. Ele tá aqui na sala? Quem? Ah, beleza. Eu vou começar a apresentar minha tela aqui com o slideshow, beleza? Beleza. Perfeito. Vamos ver se funciona isso aqui. Você sabe como que apresenta, né, Felipe? Sei, tem um botãozinho aqui no Google Meet. Perfeito. Uma janelinha com uma setinha para cima. Isso. Tá vendo aí o slide? Dá pra ver? Perfeitamente. Aprendizado de máquina. Eu começo. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai apresentar sobre a álgebra linear no aprendizado de máquina. O grupo é Felipe e Lucas e o Ramírez não está presente. Pode passar. O Ramírez, ele não participou? Ele começou no grupo, só que depois ele meio que sumiu. Então, a gente não tem informações dele. Então tá, Felipe e Lucas. Perfeito. O que é o aprendizado de máquina? O aprendizado de máquina é a ciência da programação de computadores de modo com que eles possam aprender com os dados. Ou seja, eles criam modelos que fazem previsões de acordo com os dados fornecidos a eles. Pode passar. Aqui a gente tem um gráfico de setores que demonstra a importância da álgebra linear em relação às outras matérias presentes no campo da álgebra, da aprendizagem de máquina. Passar. Todos os algoritmos de machine learning consistem em encontrar automaticamente transformações que tornam os dados em representações mais úteis para uma certa tarefa. Na imagem, a gente pode ver que a gente tem um gráfico com os dados plotados ali, e uma maneira de tornar eles mais úteis é a gente fazer uma mudança de coordenada. Aí na segunda imagem tem uma mudança de coordenada, e a terceira é a representação nessa nova coordenada, que torna ele muito mais útil tanto para o programa quanto para o programador, engenheiro de dados e cientista de dados. Datasets e arquivos de dados. Os dados eles são representados como vetores ou matrizes. E o exemplo mais clássico é das imagens. As imagens são matrizes, onde cada elemento da matriz corresponde a um pixel, e esse pixel ele varia dos valores de 0 a 255. Um algoritmo de aprendizado de máquina, ele encontra relações entre os dados para poder criar os modelos que permitam que sejam feitas previsões. Pode passar. A gente vai falar da decomposição em valores singulares. A decomposição em valores singulares é um método de decomposição que vai reduzir os elementos constituintes de maneira a tornar os cálculos mais simples. Para isso a gente precisa de 3 matrizes, a U e V sendo ortogonais e a D uma matriz diagonal com os valores singulares da matriz A. E a equação está escrita ali embaixo. Pode passar. Com isso a gente pode fazer a relação a matriz A, vezes um vetor de coeficientes, resultando em um novo vetor,
Isso permite a gente mapear uma matriz A de regressão a um outro vetor B, modificando apenas os valores do vetor de coeficientes. Isso a gente usa nos sistemas de